Dia das Mães. E eu começo esse vídeo com uma frase bem característica de toda mãe, né, que chega para os seus filhos. Se você não disse, um dia você ainda vai dizer quando seus filhos crescerem, que é: você não é todo mundo, né? Minha mãe dizia muito isso para mim, para minhas irmãs, quando a gente queria ir para algum lugar ou queria imitar nossas amigas, e ela dizia: você não é todo mundo. Ah, mãe, mas minhas amigas fazem, mas você não é suas amigas, mas você não é todo mundo. Eu fui mãe muito jovem, né, aos 18 anos de idade, e ali eu costumo dizer que quando meu filho Hugo nasceu, eu era muito imatura, muito inexperiente, mas aprove a Deus me fazer mãe, né, e exatamente com aquela idade. E eu costumo dizer que eu fui crescendo juntamente com o Hugo. Era Hugo crescendo e eu também, aprendendo como cuidar de um bebê, aprendendo a cuidar de uma criança, passando por cada fase da vida dele e aprendendo com ele. E a maior experiência que eu acho que uma mãe pode ter não é aquilo que ela leu nos livros, mas é aquilo que ela está vivenciando no dia a dia. Não existe uma fórmula de bolo perfeita que a gente vai olhar e vai dizer: não, mãe tem que ser assim. Mãe é mãe. E mãe, ela é mãe a partir do momento que ela começa a gerar o seu filho no seu ventre, e ali ela já vai, com todas aquelas mudanças que a mulher passa, ela já vai aprendendo, ela já vai ganhando experiência, e a experiência que ela vai poder passar para as outras mães, quando ela já tem um bebê: eu fui grávida, eu sei, você vai passar por isso. Então, mãe ela cresce, mãe ela se torna mãe com as experiências e com a vivência, né? E aos 21 anos de idade eu tive meu segundo filho, Gabriel. Então, com 21 anos de idade eu já tinha 2 filhos. Mas muitas coisas aconteceram, né? Eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu acho que, como algumas mães, eu não sou o padrão, né, de mãe, assim, sabe daquelas propagandas de margarina? Que tem o pai, a mãe, os filhinhos, e vive ali todo mundo com um sorriso no rosto: bom dia, bom dia. Mas mãe é mãe, né? Independente dela ter uma estrutura, se essa estrutura é logo quando ela engravida, ou se essa estrutura vai vir depois, ou se essa estrutura vai vir no meio, ou se essa estrutura ela vai, com o passar do tempo, ganhar. Enfim, mãe é mãe, né? E eu me lembro de uma situação bem engraçada do meu filho Hugo. Ele gostava muito do Batman. Eu fiz até um aniversário dele, todo com o tema de Batman, né? Eu gostava muito de fazer o aniversário dos meninos temático, com algum tema. E ele gostava muito do Batman, e colocava uma fraldinha assim no pescoço para mostrar que era a capa. E quando foi um dia, painho chegou e disse: vamos comprar uma máscara do Batman para ele. E painho foi, comprou, trouxe essa máscarazinha do Batman, e ele colocou, e ele ficou se achando o próprio Batman, né? E lá na casa do meu pai tem uma janelinha, ainda tem até hoje, com umas grades. E ele gostava de ficar fazendo o voo dele, do Batman, da janela para o sofá. Ele ia para a janela, pulava para o sofá e depois para o chão. E assim, nunca tinha acontecido nada, a gente tinha aquele cuidado. Mas quando ele recebeu essa máscara do Batman, eu acho que ele pensou na cabeça dele: agora minha armadura tá completa, agora eu vou conseguir voar. E eu me lembro que eu tava no quarto e eu só ouvi ele gritando e dizendo: mamãe, mamãe, vem ver, eu sou o Batman. E ele já tava com a máscara, já tava com a fraldinha amarrada. E minha gente, não deu tempo de eu chegar na sala. Eu acho que eu estava no quarto, eu só ouvi o barulho da queda. Ele se confiou porque recebeu aquela máscara do Batman, achou que ia voar feito Batman e pulou. Em vez de pular da janela para o sofá, ele pulou direto da janela para o chão. E caiu com a boca no chão e quebrou os 2 dentinhos. E eu fiquei assim, né? Na hora eu fiquei nervosa, sangue, e eu, meu Deus do céu.
E quantas situações eu não vivi com os meninos, né? E como nós mães vivemos com os filhos. Mas esse episódio, ele faz assim, trazer uma reflexão para mim, como os filhos, eles confiam nos pais, eles confiam nas mães, né? Nessa ocasião, o Guinho colocou aquela máscara e a primeira pessoa que ele chamou para ver ele voando com total confiança fui eu. Infelizmente não deu tempo de eu chegar para parar a queda, mas foi a primeira pessoa que ele chamou, né? E isso hoje a gente fala assim, ri, brinca, mas eu fico imaginando assim como ser mãe é maravilhoso, como ser mãe é algo assim que nutre uma confiança nos filhos. Nós nutrimos esse amor, nós nutrimos esse alimento materno desde o primeiro dia, né, que eles nascem e que trazem ele para perto da gente para amamentar. Nós, as mães, somos as que vamos dar o primeiro alimento para os nossos filhos. Então, mães, o alimento, a nutrição que os nossos filhos precisam está dentro de nós. Não só fisicamente, como aquele leite que eles vão sugar, vão se alimentar, vão se nutrir, mas há um alimento espiritual. E eu me inspiro muito numa mulher chamada Ana, que ela não podia ter filhos, e ela foi diante do Senhor e ela soube orar certo. Ela disse: Senhor, se você me der um filho, eu te devolvo. Eu devolvo ele para o sacerdócio, eu devolvo ele para ti. E assim, Deus fez conforme a oração dela. Depois dessa oração, ela engravidou e ela tinha feito uma promessa ao Senhor que quando o menino desmamasse, ela ia levar o menino na casa do profeta Eli, para que o profeta Eli, esse menino fosse criado no sacerdócio e virasse também um profeta. Mas veja, ela nutriu o filho dela. Primeiro ela soube interceder, primeiro ela soube pedir. Depois ela nutriu o filho, até o momento de enviá-lo. Então nós mães, nós temos essa missão dada por Deus, né, de saber interceder e pedir certo ao Senhor. E você pode dizer: mas Clarice, eu não sei orar. Eu também não sei. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele nos ensina. O Espírito Santo do Senhor, ele sabe como nos ensinar a fazer orações certas, de acordo com o que está no coração de Deus para a vida dos nossos filhos. Foi assim que Ana fez. Ora, Deus estava querendo um profeta na terra, porque já não havia mais revelação da palavra, né? O profeta Eli já estava velho, já tinha acontecido tantas coisas com ele, que a revelação, a lâmpada, a palavra de Deus diz que a lâmpada do Senhor já tinha se apagado naquela casa daquele profeta. Então, Israel estava sem um profeta. Ana queria um filho. Então, Deus uniu o útil ao agradável. Ele queria um profeta e Ana queria um filho. Então, Ana foi, entregou o filho e ele entregou o profeta para Ana. Então, quando nós sabemos interceder da maneira correta, nós vamos conseguir nutrir os nossos filhos para que eles possam ser enviados, como o profeta Samuel, filho de Ana, foi enviado. E ali foi um grande profeta do Senhor, foi aquele que ungiu Davi, foi aquele que ungiu o rei Saul, foi um profeta de destaque. E nós, quando nutrimos os nossos filhos da maneira correta, nós vamos fazer com que, quando nós enviarmos, eles sejam pessoas de destaque, por causa do nutriente celestial que nós nutrimos no tempo certo, da maneira correta e, sobretudo, com o Senhor. Então, eu quero te desejar, mãe, feliz Dia das Mães. Não queira seguir o padrão da mãe perfeita, mas queira seguir o padrão da mãe possível, daquela que o Senhor está ensinando dia após dia. E que você não se culpe se você errar, mas se você errar, volte-se no seu erro, se arrependa,
tente fazer diferente, mas dê continuidade, porque mãe é mãe. E o nutriente que o seu filho, a sua filha precisa, ele está dentro de você para nutri-los e para enviá-los no propósito do Senhor. Mães, vocês são extraordinárias. Nós somos extraordinárias. Se ninguém nunca disse isso a você, eu venho aqui nesse dia para dizer que você é maravilhosa, que Deus tem visto o teu coração e que continue perseverando, sendo aperfeiçoada, crescendo com seus filhos nas experiências, porque certamente virá e haverá um galardão dos céus para você. Amém? Deus te abençoe e tenham um Dia das Mães maravilhoso, cheio da graça, do poder e da benevolência do Senhor. Beijo, Deus os abençoe.